Olá, sétimo ano, bom dia. Para algumas turmas, boa tarde, não? Pessoal, olha só, no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós iremos entrar no tópico de análise sintática chamado predicado ou predicativo, ok? Só para revisar aquilo que já foi estudado até a metade desse bimestre, que foi a classificação do sujeito, né? Então, quer dizer, para chegar a essa matéria, é importante que vocês tenham visto e entendido aquilo que foi abordado, tudo bem? Então, beleza, só para fazer uma revisão. Sujeito, né, aquele termo que exerce uma ação dentro de uma frase. O sujeito pode se classificar em sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, elíptico ou desinencial, né? E também nós temos o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, também conhecido como orações sem sujeito. Feito isso, nós fomos na apostila até a página 26, tá? Até aqui, todas as páginas elas foram abordadas, né? Todos os capítulos, aliás, todos os exercícios foram realizados, tá? E agora, aliás, esqueci de falar também sobre frase, oração e período, né? Que nós vimos também. Então, só para revisar, vimos frase, oração e período e sujeito, tá? Nós terminamos aqui na apostila, na página, só um minuto, 26, né? 26? Isso mesmo, tá? Se eu não me engano, ficou pesquisando aqui. Procure e colhe em seu caderno exemplos de tirinhas e retire de cada uma delas o sujeito e o seu predicado. Eu vou cobrar esse pesquisando depois. Por quê? Porque ele pede para você procurar tirinhas com exemplos também de predicado. E a gente não viu isso ainda, né? Se eu não me engano, teve um exercício ou outro da apostila que eu vou encontrar e depois passar para vocês. São exercícios, né, que não foram... A gente não dava para fazer, porque cobrava também essa teoria do predicado. Então, eu preferi pular e depois voltar, à medida em que nós formos aprendendo aí o predicado, tá? Até já encontrei aqui na apostila, na página 14, nós temos uma pequena classificação do predicado, né? Aí tem aqui, o predicado é tudo o que se diz do sujeito. A gente era dois cowboys, certo? Então, nesse caso, nós temos grifado era dois cowboys, certo? Como sendo o meu predicado. E a gente, sujeito. Aí tem uma tirinha e tal. E logo depois, na página 15, nós temos o exercício 3, que fala sobre predicado também. Também nós vamos ver, na página 16, outro exercício falando sobre predicado também. O exercício 4 da página 16. Deixa eu mudar, vou mudar a posição aqui, que eu estou gravando pelo celular, e eu não consigo dar pausa. Eu vou virar porque acho que a iluminação aqui está oscilante. Só um minuto. Acho que melhorou. Ah, sim. Bem melhor agora, tá? Já estou com 3 minutos e 40 de vídeo, não dá pra gente... parar para fazer novamente, né? Então, conforme eu falei para vocês, nós fomos até a página 26 e tal. Ficaram alguns exercícios, tá? Que nós vamos resolvê-los assim que aprendermos o que é o predicado, o que é o predicativo, tá? São os exercícios da página 15 e 16, que eu não posso pular, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a página 27. O predicado e o predicativo. A apostila fala: os objetivos de aprendizagem. Distinguir o predicado verbal do nominal. Reconhecer os verbos de ligação e dos verbos significativos. Diferenciar o predicativo do sujeito do predicativo do objeto, né? Então são vários subtópicos que a gente vai ver aqui. Então, vamos lá, tá? Vamos ver o que fala o texto de apoio da apostila. Nesse caderno, iremos aprender o predicado e o predicativo. Vamos começar? Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Vocês podem grifar
É aquilo que se declara a respeito do sujeito. Quando identificamos o sujeito, ser sobre o qual se diz alguma coisa, fazendo uma pergunta para o verbo da oração, identificamos também o seu predicado. Nele, sempre haverá um verbo ou uma locução verbal. Lembra o que é locução verbal? Dois verbos, né? Tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Exemplo, professor, a casa foi demolida pela prefeitura. Foi verbo auxiliar e demolida, verbo principal, tudo bem? Leia o exemplo a seguir. Os alunos fizeram as provas hoje. Sujeito, quem fez as provas? Que aí está fazendo algumas perguntinhas, né, para que vocês possam saber quem é. Mas vamos lá. Os alunos fizeram as provas hoje. Sujeito, quem fez as provas hoje? Os estudantes. Então é um sujeito simples, tá? O predicado é tudo que se fala sobre o sujeito. Nós temos fizeram as provas hoje. Verbo fizeram. Vamos identificar que ele está conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Mas, professor, necessariamente eu tenho que saber tempo verbal para classificar sujeito? Não, não tem nada a ver. A palavra mais importante do predicado é o verbo fizeram, núcleo do predicado fizeram. Então fica... Fica como dica. No sujeito, a gente tem o seu núcleo, né? Pode ser um substantivo, um numeral, enfim. E no predicado a gente vai ver agora, tá? Assim como o sujeito, o predicado também apresenta um núcleo, ou seja, a palavra mais importante, aquela que contém a ideia central. O predicado sempre terá dois tipos de núcleos, um verbo e ou um nome, substantivo ou adjetivo. Grifa para mim. Desde o predicado sempre terá dois tipos de núcleos. Dois pontos. Um verbo e ou um nome, substantivo ou adjetivo. Até adjetivo. Tá bom? Portanto, o núcleo do predicado é o verbo fazer, conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Quando o núcleo for um verbo, esse predicado verbal. Tudo bem? Bom, agora você já sabe um pouco sobre o que iremos aprender nesse caderno. Então lógico, né? A gente vai aprender predicado. Mas o predicado, pessoal, ele tem as suas classificações, que ele pode se denominar como um predicado nominal, como um predicado verbal ou como um predicado verbal e nominal. E isso a gente vai ver um pouco mais à frente, tá bom? Nas páginas, né, 28 e 29 da apostila. Logo depois nós iremos ver os exercícios. Passou um mosquitinho aqui. Predicado. Predicado é tudo que se diz do sujeito. No primeiro quadrinho da tira, por exemplo, o predicado é: colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Já que o sujeito é indeterminado, tá, pessoal? Ele fala aqui da tirinha que está abaixo, tá? Acho que ela deveria estar um pouquinho acima. Vamos ver a tirinha em primeiro lugar? Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Então, quer dizer, a explicação é: no primeiro quadrinho da tira, por exemplo, o predicado é: colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta, já que o sujeito é indeterminado. Lembra, é importante para entender predicado saber o que é sujeito, tá? Muito importante. Então, nós sabemos que o sujeito indeterminado nada mais é do que... Aliás, ele acontece com os verbos na terceira pessoa do plural, correto? E é o que ocorre no exemplo. Quem é o exemplo? Verbo colocar, que está conjugado na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Agora a gente vai ver as classificações do predicado. Ele pode se classificar em predicado nominal, em predicado verbal ou predicado verbo nominal. Vamos ver a seguir cada um deles, ok? Predicado verbal. Observe as duas orações. Curvelo escutou a conversa dos colegas. Aí logo eu tenho aqui essa frase, ela é dividida, né, em curvelo, que é o sujeito, curvelo é um nome próprio, e logo depois o predicado escutou a conversa dos colegas. Então esse termo, escutou a conversa dos colegas, é o meu predicado verbal porque é a informação que está atribuída ao meu sujeito, tudo bem? No segundo exemplo, nós temos o seguinte: os soldados batiam o pé com harmonia. Quem é o sujeito? Os soldados. Só para relembrar, tá, turma? Núcleo desse sujeito, somente a palavra soldados, tudo bem? E o predicado verbal é toda a informação. Tudo bem? Então, let's go.
Observe que, nesses predicados, o verbo é a palavra mais importante, mais significativa, é o núcleo do predicado. É ele que dá a informação básica a respeito do sujeito. Predicado verbal é aquele que apresenta como núcleo um verbo significativo, verbo que indica ação, ou uma locução verbal. Os verbos significativos expressam por si mesmos uma informação e têm, portanto, um sentido próprio. Em geral, esses verbos expressam ações, sentimentos ou fenômenos da natureza. Os verbos que aparecem nos predicados verbais exprimem ação, acontecimento, existência ou fenômenos da natureza. Vamos ver cada um desses exemplos. Raimundo tirou a pratinha do bolso. Quem é o sujeito? Simples. Raimundo. Agora, tirou a pratinha do bolso é o meu predicado verbal. Quem é o núcleo desse predicado? Tirou, que é o verbo. Tudo bem? Que indica ação. Agora, aconteceram coisas desagradáveis, já na página 29. Aconteceram coisas desagradáveis, quem é o predicado verbal? Aconteceram. E coisas desagradáveis é o meu sujeito simples. Nós estudamos... Tem um mosquitinho aqui. Ai, que eu tô no quintal de casa. Está horrível. Então, quer dizer, Então, coisas desagradáveis é o meu sujeito. Nós aprendemos que o sujeito ele pode estar na ordem direta, quando aparecer no início da frase, ou na ordem indireta, quando aparecer no meio ou no final dela. Isso pode acontecer numa boa. Mas como é que eu vou saber, professor? Pela concordância, nesse caso. Coisas desagradáveis aconteceram. Eu posso, de fato, transpor esse sujeito para o início da minha frase, que ela continua a fazer sentido. Ok? Agora o verbo haver. Havia um clima de terror na sala de aula. Aí, nesse caso, eu tenho uma oração sem sujeito, porque a gente aprendeu também que o verbo haver no sentido de existir denota uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Vamos ver outro exemplo. Houve uma grande justiça na escola. Predicado verbal e a oração sem sujeito. Porque nós sabemos que o sujeito inexistente, ele pode acontecer com o verbo haver, tá? E nesse caso, quando houver um sujeito inexistente, meu predicado, ele será verbal. Olha aqui, um outro exemplo com um sujeito oculto. Subir a escada com cautela. Subir, verbo na primeira pessoa do singular. Nesse caso, ele está oculto, eu aqui, tá? O predicado vai ser verbal, por indicação, e o sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Logo após, nós vamos ter o seguinte, os predicados nominais. De antemão, vocês podem até puxar uma setinha e colocar. Verbo, predicado, indica estado, indica qualidade. Mas eu vou explicar para vocês, afinco, como é que é isso, tá? Observe as orações. A menina era bonita. Sujeito, a menina era bonita. Predicado nominal. Por quê, professor? Bonita não é característica de menina? Que é o meu sujeito? Então, nesse caso, o meu predicado é nominal. Logo depois nós temos o professor ficou nervoso. Não é como o professor ficou naquele momento? Então, nesse caso, sujeito um sujeito simples e o meu predicado é nominal, tudo bem? Nesses predicativos, a palavra mais importante, mais significativa é o adjetivo, tá? Tanto, quem são os adjetivos? Bonito e nervoso. Os predicados nessas frases indicam qualidade, bonita e estado nervoso do sujeito. O predicado nominal também indica permanência de estado. Exemplo, a menina era bonita ou o professor ficou nervoso. Abaixo, as crianças continuam abandonadas. Era, ficou e continua são verbos que indicam estado ou qualidade do sujeito. São os verbos de ligação aqui abaixo. Ó. Nós podemos ver aqui alguns exemplos. Pilar é feliz, Pilar está feliz, Pilar fica feliz, Pilar permanece feliz, Pilar torna-se feliz, Pilar parece feliz, Pilar continua feliz e Pilar anda feliz. Então são diversos estados, né, momentâneos que essa pessoa está. Então, ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, parecer, continuar e andar. Tá, pessoal, então nós aprendemos agora o predicado verbal e o predicado nominal. Existe a última classificação desse predicado, que é o predicado verbo nominal, que nada mais é do que a junção dos dois. Então,
nele o conceito que eu vou ver naquela frase, o sentido que eu vou ter naquela frase, é de uma ação que aquele sujeito tem cometido e um estado que aquele sujeito se encontrava. Então, quer dizer, predicado, verbo nominal. O soldado caiu no campo. Perdão, aqui é exemplo de um predicado verbal. O soldado caiu no campo. Pô, legal. 2. O oficial encontrou o soldado no campo. Tá. Aí nós temos o exemplo dos predicados nominais agora. O soldado estava morto. Ou o oficial ficou preocupado. Tá? Então, abaixo nós temos no predicado nominal, o núcleo é o nome, adjetivo ou substantivo. Então, na frase, João saiu contente. Verbo intransitivo saiu e contente o predicativo. Abaixo, o predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos significativos, um verbo e um nome. Então nós vimos aqui a classificação do predicado, tá? Em predicado verbal, nominal e verbo nominal. Só que ela parece muito resumida, ela apresenta pra gente o conceito de predicativo do sujeito, predicativo do objeto até agora, de maneira muito resumida. Então vou dar uma paradinha aqui, tá? E vou passar os exercícios que tem a ver com o que nós vimos até agora. Então, conforme no início do vídeo eu falei, vocês irão fazer aqueles exercícios, tá? Da página 15, que é o exercício 3, tá? Exercício 3. E na página 16, o exercício 4, tá bom? Porque são esses exercícios, ele tem a ver com o que nós aprendemos até agora. Voltando lá na página 30, ótimo. Vocês irão fazer para terminar somente o exercício 1, 2 e 3, tá? Então tá combinado. Exercício 1, 2 e 3 da página 30 e os exercícios que eu citei anteriormente, tá bom? Da página 15. Pessoal, então por hora é só. A gente volta mais tarde com a nossa live para bater um papo sobre o que foi aprendido e se ficou dúvidas, a gente vai fazer a gente conversa e vocês vão expô-las para que eu possa retirá-las, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus. Aqui.